Ele recebeu os primeiros socorros e foi levado ao hospital. Estima-se que em Fortaleza haja hoje 5.000 moradores de rua, segundo o último levantamento realizado ano passado pelo Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Número alto para uma população praticamente sem políticas públicas e muitas vezes, Cacá, alvo da violência. Hoje, uma audiência pública foi realizada na capital para discutir essa realidade e cobrar providências dos órgãos responsáveis. Afinal, para quem já viveu essa triste rotina, medidas são urgentes. Cirlândio veio de Quixeramobim na esperança de conseguir emprego. Encontrou na capital dificuldades. Foram 5 anos morando nas ruas, tempo que sofreu inúmeras violências. Sofri a violência institucional, que seria o serviço, né? Por causa de eu não possuir um documento, até por mesmo na rua você ser assaltado, minhas coisas foram levadas. Levaram os documentos e nos postos de saúde, quando eu fui procurar um atendimento no hospital e até mesmo quando eu era abordado pela polícia, a gente sofria assim. No caso da polícia, até violência física. Difícil esquecer o passado e não lembrar das 5.000 pessoas, número estimado, que enfrentam hoje a mesma situação. O ex-morador de rua encontrou esperança e mudou a realidade graças ao apoio. Após o decreto 7.053, que era uma política nacional, o município teve que aderir à criação de espaços institucionais, casas de centros especializados da população em situação de rua, espaços de acolhimento, e eu comecei a acessar esses serviços, né? Porém, nem todos têm a mesma sorte, a minoria, tanto que o assunto ganha destaque na Defensoria Pública do Ceará. O foco da audiência é justamente a violência que os moradores de rua vêm enfrentando aqui no estado. Será feito um diagnóstico dos principais problemas dessa audiência pública, principalmente com relação à violência, encaminhado para as autoridades, principalmente as autoridades os órgãos de controladoria do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, que já estão com seus representantes aqui na casa. Segundo o levantamento realizado em 2012 pelo Movimento Nacional da População de Rua, a maioria das pessoas nesta situação é do sexo masculino e tem entre 30 e 35 anos, muitos dependentes químicos. Mas é difícil uma precisão nos números, já que eles ficam fora do censo. Não é só abrigar a pessoa que está em situação de rua, é toda uma política de assistência médica, psicológica, psiquiatra, tratamento para desintoxicação, combate ao alcoolismo. Então, é uma realidade complexa que necessita do poder público um efetivo combate. A violência contra quem vive nas ruas se agrava a cada dia. No mês passado, pelo menos 5 pessoas foram assassinadas. Um dos casos acompanhados pela TV Cidade foi o de uma mulher, moradora de rua, executada na frente dos filhos. O governo do estado promete empenho na causa, dando visibilidade a quem foi esquecido. O governo do estado está em vias de instituir a política estadual para a população em situação de rua e também instalar o Comitê de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua. Exatamente por quê? Porque é preciso ter essa interlocução com a sociedade civil e para quê? Para que a política efetivamente dê certo, para que sociedade civil e governo estejam alinhados com um fim só, que é exatamente proteger esse segmento de vulnerabilidade.